rationem sapientiae letificatus. Sermões, por Santo Antônio. A tradução é do Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, e você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro, e caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, se é possível via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha, os links estão no descritivo. Há também link para a lista de desejos da Amazon, através da qual você poderá comprar livros que chegarão até mim para que sejam aqui gravados. E há também a possibilidade de tornar-se membro. Então dê uma olhada. E caso Deus toque o coração de vocês, façam parte financeiramente. Ou ainda é possível auxiliar-me gratuitamente. Você contribui para com o canal, curtindo, compartilhando, comentando, inscrevendo-se, caso já não tenha feito. Muito obrigada a todos pela presença. Eu desejo que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde, meus caros. Por favor, é claro, orem por mim a Deus nosso Senhor. E obrigada pela presença, mais uma vez. Eu desejo a todos uma boa escuta. Segundo domingo depois do Natal. Temas do sermão. Evangelho do segundo domingo depois do Natal. Quando Jesus chegou aos 12 anos. Evangelho que dividiremos em 3 partes. Primeiramente, sermão aos penitentes pela Quaresma. Aplicai os vossos corações a considerar os vossos caminhos. Parte primeira. As 12 virtudes e os pais do justo, isto é, a esperança e o temor, quando Jesus chegou aos 12 anos. Sermão aos contemplativos, as portas de Jerusalém. O tríplice estado dos penitentes, 3 vezes por ano, e sua tríplice oferta, rogo-vos. Parte segunda, sermão sobre a compaixão para com o próximo. Via-se entre aqueles seres o tríduo dos penitentes, a viagem de 3 dias. E parte terceira, sermão sobre a humildade e sobre a obediência. O meu amado desceu para o seu jardim, e florirá a amendoeira, e ainda, e era-lhes submisso. Exórdio, sermão aos penitentes pela Quaresma. Quando Jesus chegou aos 12 anos, diz o Senhor por boca do profeta Ageu, aplicai os vossos corações a considerar os vossos caminhos. Subi o monte, levai a madeira e edificai a casa. Nestas 3 palavras, aplicai, subi e edificai, são indicadas a contrição, a confissão e a satisfação, isto é, a obra de reparação. E quem as tiver poderá edificar a casa ao nome do Senhor. Os caminhos são as nossas obras. Diz Jeremias, observa os teus caminhos no vale, considera o que ali fizeste. Veja o sermão do 3º domingo da Quaresma, parte 1ª. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Aplicar o coração sobre os caminhos significa pensar com a contrição do coração aquilo que se fez. De fato, diz o Salmo, considerei os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus preceitos. Mas, porque são poucos, ou não existe ninguém que faça isso, o Senhor se lamenta. Atendi e escutei. Ninguém fala o que é bom. Não há quem faça penitência do seu pecado, dizendo, o que eu fiz? Todos se voltam para onde a sua paixão os leva, como o cavalo que corre a toda a brida para o combate. Davi, por ter aplicado o seu coração, isto é, ter refletido sobre os seus caminhos, dirigiu seus passos, isto é, os seus afetos, para os testemunhos do Senhor, isto é, para os atrozes sofrimentos de sua paixão.
Mas aqueles que não pensam naquilo que fazem, nem fazem penitência, continuam sua corrida atrás das coisas deste mundo. Aquele que não conhece sua vida interior dirige-se para as coisas exteriores e estranhas. É estranho tudo aquilo que não poderás levar contigo no momento da morte. Portanto, aplica o teu coração sobre as tuas coisas, e não sobre aquelas estranhas, porque onde estiver o coração, ali está também o olho. Onde estiver o olho, ali está também o conhecimento, e onde estiver o conhecimento de ti, ali está o perdão. Aplicai, pois, os vossos corações sobre os vossos caminhos, e assim podereis subir ao monte, no qual é representada a confissão, que é o monte de Deus, o monte fecundo. E dessa fecundidade disse também: como de banha e de gordura está saciada a minha alma. Ungiste com óleo a minha cabeça, isto é, a minha mente com a luz da confissão. E quão precioso é o meu cálice, isto é, a bebida das lágrimas. Oh, como é bela a geração casta, com a glória, latim, claritas, claridade. Oh, como é bela a geração casta, com a glória, claritas, claridade. Sendo produzida pela contrição, a confissão pode ser chamada geração, e a sua beleza consiste precisamente na castidade e na claridade. Na castidade, porque os pecados devem ser, por assim dizer, desnudados diante de um único sacerdote, e não divididos entre muitos. Na claridade, porque o penitente deve ser como que inundado de lágrimas, pelas quais sua consciência é tornada límpida e clara. Trazei a madeira. Com isto é indicada a satisfação, isto é, a obra de reparação. Do monte da confissão, o penitente traz a madeira da satisfação. E pensa que, como na madeira da cruz de Cristo existiu o comprimento, a largura, a altura e a profundidade, assim, nessa madeira, que é a cruz da penitência, deve existir o comprimento da perseverança final, a largura da caridade, a altura da esperança e a profundidade do temor. Com essa madeira é edificada a casa do Senhor na cidade de Jerusalém, da qual se fala no Evangelho de hoje. Quando Jesus chegou aos 12 anos, subiram a Jerusalém, como costumavam fazer para a festa da Páscoa. Nota que neste Evangelho devem ser considerados 3 fatos. Primeiro, a subida de Jesus e seus pais a Jerusalém, quando Jesus chegou aos 12 anos. Segundo, o encontro de Jesus depois de 3 dias. E aconteceu que depois de 3 dias. Terceiro, a descida de Jesus a Nazaré com os seus pais. E voltou com eles. No introito da missa de hoje canta-se No excelso trono de tua glória. Era uma composição litúrgica tomada, ao que parece, de Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3. Lê-se depois a epístola do bem-aventurado Paulo aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Dividi-la-emos em 3 partes e a confrontaremos com as 3 partes do Evangelho para ver sua concordância. A primeira parte, rogo-vos. A segunda, não vos conformeis. A terceira, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós. Primeiro, a subida de Jesus e de seus pais a Jerusalém. Quando Jesus chegou aos 12 anos, vejamos o que significam em sentido moral estas expressões: o menino Jesus, os seus pais, Jerusalém, o costume da festa da Páscoa. O menino Jesus. Com estes 2 nomes é indicada a perfeição do justo, que deve ser menino, isto é, puro, menino em latim, puer, purus, em relação a si mesmo, e Jesus, isto é, salvador, em relação ao próximo. Para ser puro, são-lhe necessárias 6 virtudes: a pureza do coração, a castidade do corpo, a paciência nas adversidades para não se abater, a constância na prosperidade para não se exaltar e, para perseverar nestas virtudes, a humildade e a pobreza. Para ser salvador, são-lhe necessárias as 6 obras de misericórdia enumeradas no Evangelho. Tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber, etc. E esse é o número dos 12 anos do justo, que deseja subir a Jerusalém com Jesus, de quem se diz, quando Jesus chegou aos 12 anos. Os seus pais, José e Maria. José interpreta-se aumento, Maria,
mar amargo, não porque se tenha lamentado amargamente dos sofrimentos, mas porque teve em sorte o nome da amargura quase por um pressentimento da paixão do filho. José e Maria são figura da esperança e do temor, que são como que os pais do justo. A esperança é a espera dos bens futuros, que gera um sentimento de humildade e uma pronta disponibilidade para o serviço. Eis José, humilde e diligente servidor do Filho de Deus. A esperança, em latim se diz spes, quase pés, pé, passo de progresso, eis o aumento, o crescimento. Ao contrário, diz-se desespero quando não há nenhuma possibilidade de ir adiante, pois quando alguém ama o pecado, por certo não espera na glória futura. E para que a esperança não degenere em presunção, deve ser unida ao temor, que é princípio de sabedoria, a cuja posse ninguém pode chegar se antes não provou a amargura do temor. Por isso disse no Êxodo que os filhos de Israel, antes de chegar à doçura do maná, encontram a amargura da água de Mara. Bebendo um remédio amargo, chega-se à alegria da cura. Com esses pais, o justo deve subir a Jerusalém, na qual é representada a perfeição da vida, a tranquilidade da consciência, a suavidade da contemplação. Diz Tobias: as portas de Jerusalém serão edificadas de safira e de esmeralda, e toda a cinta de seus muros de pedras preciosas. Todas as suas praças serão ladrilhadas de pedra pura e branca, e pelos seus bairros cantar-se-á o aleluia. Na safira, que é de cor celeste, e na esmeralda, que é de cor verde, é simbolizada a perfeição da vida, que consiste no desprezo das coisas terrenas e no desejo das celestes. Nas pedras preciosas, puras e brancas, é simbolizada a tranquilidade da consciência. No Aleluia é indicada a suavidade da contemplação. No sermão, no 15º domingo depois de Pentecostes, parte 3ª, encontrarás mais circunstancialmente exposta esta citação, na exposição da história de Tobias. Segundo o costume da festa da Páscoa, Moisés havia ordenado aos filhos de Israel, 3 vezes por ano, todos os teus varões apresentar-se-ão diante do Senhor teu Deus no lugar que ele tiver escolhido, na solenidade dos ázimos, isto é, a Páscoa, na solenidade das semanas e na solenidade dos tabernáculos. E ninguém aparecerá diante do Senhor de mãos vazias, mas cada um oferecerá conforme o que tiver e segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe tiver dado. Considera que nestas 3 solenidades são representados os 3 estados da vida espiritual: o dos incipientes, o dos proficientes e o dos perfeitos. Na solenidade dos ázimos é representado o estado dos incipientes, que devem celebrar a Páscoa com ázimos de sinceridade e verdade, e comer o cordeiro com ervas amargas do campo, isto é, na amargura dos seus pecados. Sobre esse assunto, veja também o Sermão da Ressurreição, parte 1ª. Na solenidade das semanas, nas quais eram oferecidos ao Senhor os 2 pães novos das primícias, é representado o estado dos proficientes, cujo homem interior se renova dia após dia. Eles oferecem ao Senhor os 2 pães novos, quer dizer, a pureza da alma e do corpo. Na solenidade dos tabernáculos, também chamada em grego cenopegia, não sei se essa é a pronúncia correta, isto é, fixação dos tabernáculos, é representado o estado dos perfeitos, que, como diz Isaías, morarão nos tabernáculos da confiança. Seus tabernáculos, diz Balaão, são belos como os vales cobertos de bosques. Neles são indicadas a pobreza e a humildade que oferecem uma proteção de sombra contra os ardores das coisas temporais. Os tabernáculos são belos como jardins junto aos rios que o regam, nos quais é simbolizada a infusão da graça, que apaga a sede da concupiscência carnal. Este é, pois, o costume do dia da festa, segundo a qual todo o justo é obrigado e deve subir a Jerusalém, onde, para não aparecer diante do Senhor de mãos vazias, deve oferecer o cordeiro da inocência em relação ao próximo, os 2 pães novos da dupla pureza do corpo e do espírito em relação a si mesmo, e, como se diz no Levítico, tomar os frutos da árvore mais bela e ramos da palmeira, etc. Veja também a última parte do sermão de Domingo de Ramos.
Esta primeira parte do Evangelho concorda com a primeira parte da Epístola. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais os vossos corpos como hóstia viva, santa, agradável a Deus, como o vosso culto espiritual. O justo que queira subir a Jerusalém com os pais, segundo o costume dessa festa, deve absolutamente observar as 3 normas das quais fala o apóstolo. Caso contrário, aparecerá de mãos vazias diante do Senhor, que diz: condimentarás com sal tudo o que ofereceres em sacrifício, e não tirarás dos sacrifícios o sal da aliança do teu Deus. Em toda a oferta, isto é, em toda a boa obra, oferecerás também o sal do discernimento. Rogo-vos, pois, que ofereçais os vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Dê atenção a estas 3 palavras: viva, santa e agradável a Deus. Os incipientes devem oferecer seu corpo como sacrifício vivo, os proficientes como sacrifício santo, os perfeitos como sacrifício agradável a Deus. E a essas 3 qualidades refere-se também o Levítico quando fala de 3 espécies de ofertas. A primeira consistia na oferta de animais, a segunda na oferta de aves, a terceira na oferta de flor de farinha amassada com azeite. E essa última em 3 formas de cozimento: ao forno, na frigideira e na grelha. A primeira, o sacrifício vivo, é a oferta dos incipientes. Com efeito está escrito: tirada a pele da vítima, farão em pedaços os seus membros e porão ao fogo sobre o altar, depois que tiverem posto em ordem a lenha, e colocarão em cima, por ordem, os membros cortados, a saber, a cabeça e tudo o que está pegado ao fígado, os intestinos e os pés lavados em água. E o sacerdote queimará estas coisas sobre o altar em holocausto de suave perfume ao Senhor. O altar simboliza o coração, o fogo, o amor divino, o monte de lenha, o conjunto dos sofrimentos de Cristo. O ato de tirar a pele representa a revelação do pecado. Os membros cortados em pedaços simboliza a declaração das circunstâncias do pecado na confissão. A cabeça representa a origem do pecado. O fígado, o obstinado apego a ele. Os intestinos, os pensamentos imundos. Os pés são os passos para o mal e a água, a efusão de lágrimas. Eis, pois, que o pecador que se converte, iniciando o seu caminho de penitência, primeiramente deve fazer, sobre o altar do seu coração, como que um monte dos sofrimentos de Cristo, isto é, pensar nos flagelos, nas bofetadas, nos escarros, na cruz, nos pregos, na lança, e depois descobrir na confissão os pecados e especificar com precisão suas circunstâncias, qual tenha sido a origem do pecado e quanta foi a complacência e o apego a ele. Depois, deve purificar com a água das lágrimas a impureza dos pensamentos e das obras. Quando todas estas coisas tiverem sido executadas e postas sobre o monte dos sofrimentos de Jesus Cristo, ele próprio, que é sumo sacerdote, põe o fogo do seu amor, que devorará todos os pecados. Então o próprio penitente tornar-se-á holocausto, isto é, totalmente queimado, nada poupando de si, mas pondo-se inteiramente a serviço do Senhor, para ser em toda parte o bom perfume de Cristo. Desse modo, oferecerá a si mesmo como vítima viva. Vítima, porque morto ao pecado. Viva, porque vivo somente para a santidade. Com efeito, diz o apóstolo, eu vivo. Mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. A segunda, o sacrifício santo, é a oferta dos proficientes, da qual se acrescenta no mesmo Levítico, que pode ser ouvido, aliás, aqui no canal. Se a oferta ao Senhor é holocausto de aves, será de rolas ou de pombinhos. O sacerdote oferecerá a vítima sobre o altar, e torcendo-lhe a cabeça sobre o pescoço e fazendo-lhe uma ferida, fará correr o sangue sobre a borda do altar. Porém o papo e as pernas lançá-los-á perto do altar para o lado do oriente, no lugar onde se costumam lançar as cinzas, e quebrar-lhes-á as asas, e não a cortará nem dividirá com o ferro, mas queimá-la-á sobre o altar, depois de ter posto fogo debaixo da lenha. Este é um holocausto e uma oferta de suavíssimo perfume ao Senhor. Faz-se o holocausto e a oferta de aves quando o justo, coberto, por assim dizer, com as penas das virtudes, representado na rola e na pomba pela castidade,
A simplicidade e o lamento da penitência progride de virtude em virtude. Ele dobra a cabeça sobre o pescoço e a boca sobre o ombro, quando pratica com as obras aquilo que proclama com as palavras. Essa flexão ou torção provoca a ruptura, que simboliza a devoção da mente, da qual flui o sangue das lágrimas, que são precisamente, como diz Agostinho, o sangue da alma. Fará correr o sangue sobre a borda do altar. Quer dizer, no espírito do ouvinte. O harmonioso acordo no pregador entre aquilo que ensina e aquilo que faz desperta a devoção, que penetra no coração de quem ouve. Diz precisamente o eclesiástico: não impeças este harmonioso acordo. Na vesícula do pescoço, o papo, é representado o ardor da avareza, e nas penas a vacuidade da soberba, vícios que o justo lança para longe de si, para o lado do Oriente, no lugar das cinzas, quando considera de que estado de felicidade e de glória caiu por causa da avareza e da soberba dos primeiros pais, aos quais foi dito: és pó e ao pó retornarás. O justo quebra as asas quando, meditando sobre a humilhação do Senhor na sua paixão, despreza o valor de suas virtudes. Diz Ezequiel: quando saía uma voz de cima do firmamento, os 4 seres vivos abaixavam suas asas. O firmamento é Cristo, sobre o qual ressoou a voz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Quando esses seres vivos, isto é, os santos, ouvem tal voz, diminuem o valor dos seus méritos e não confiam em si mesmos, mas na paixão do pastor ferido e traspassado. O justo, que cada dia progride melhorando a si mesmo, quebra com a humildade as asas das suas virtudes, mas não se afasta delas no tempo das dificuldades com o ferro da impaciência. Desse modo, consuma a si mesmo como vítima santa sobre o altar, imitando a paixão do Senhor no fogo de lenha da santa devoção, quer dizer, com os exemplos dos santos padres, e assim faz de si mesmo um holocausto e uma oferta de suavíssimo perfume ao Senhor. A terceira, o sacrifício agradável a Deus. O homem perfeito faz a terceira oferta, que, como se diz no Levítico, consistia em flor de farinha, amassada com azeite. A flor de farinha é uma farinha refinadíssima e branquíssima, e é figura da vida do homem perfeito, na qual não existe o farelo da vaidade do mundo, mas resplandece pela brancura da castidade e está impregnada pelo azeite da piedade. E essa vida perfeita é, por assim dizer, queimada no forno da pobreza, na frigideira das necessidades do próximo e de suas enfermidades, na grelha da paixão do Senhor. Em verdade, essa vítima é agradável a Deus. E essas 3 ofertas, com suas modalidades, constituem o culto espiritual rationabile obsequium, sincero, distinto, íntegro e santo. Irmãos caríssimos, roguemos a Jesus Cristo que, assim como subiu a Jerusalém com seus pais, faça-nos subir também com a prática das 12 virtudes acima descritas, unidas à esperança e ao temor, para a Jerusalém moral e espiritual, onde possamos oferecer-lhe nas 3 solenidades a hóstia viva, santa e a ele agradável. Nolo conceda ele próprio, que é bendito na celeste Jerusalém. Aleluia, amém, aleluia. Segundo, o encontro de Jesus depois de 3 dias. E aconteceu que depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Vejamos o significado dos 3 dias do templo de Jesus sentado, dos doutores, e do fato de que os ouvia e os interrogava. Os 3 dias representam a consciência da própria iniquidade, o dever da participação nas necessidades dos irmãos, a consideração e a admiração da misericórdia de Deus. Sobre o primeiro dia, lemos no livro do profeta Miqueias: quando estiver sentado nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sobre o segundo dia, diz Ezequiel: via-se discorrer em meio aos seres vivos um resplendor de fogo e saírem relâmpagos do fogo. O resplendor de fogo simboliza a coparticipação da caridade, que aquece e ilumina, e da qual sai o relâmpago das obras maravilhosas. Essa visão, que faz realmente ver, deve andar em meio aos seres vivos, isto é, entre os cristãos. E com razão diz-se em latim discurrens, isto é, que corre por vários lugares, Para a verdadeira coparticipação, não basta prover as necessidades do corpo,
mas pensa também naquelas da alma, e vice-versa. Se alguém sofre no corpo, também ela sofre, e se alguém recebe escândalo na alma, também ela se abrasa. E sobre o terceiro dia, encontramos no Eclesiastes: a luz é doce, e a coisa que agrada aos olhos da mente ver o sol. Isto é, meditar sobre o resplendor da misericórdia divina. Quem tiver feito esse tríduo poderá verdadeiramente encontrar Jesus no templo. O templo, nome que soa quase como teto amplo, é figura da mente do justo, que é teto, porque teget, cobre com a compaixão as necessidades do próximo, e é amplo pelo conhecimento que tem de si mesmo e de Deus. Nesse templo, depois do tríduo acima mencionado, encontra-se Jesus. E o que Jesus faz ali? Faz 3 coisas. Senta-se no meio dos doutores, ouve e interroga. Na mente do justo estão os doutores, isto é, as faculdades da razão que ensinam o que se deve evitar e o que se deve fazer. Em meio a elas, senta-se Jesus, que traz a razão a paz, com a paz a tranquilidade, e com a tranquilidade as serenas e sábias decisões. Governa com bondade excelente todas as coisas. E isso é o que também Jó diz: quando eu estava sentado como um rei rodeado de guardas, era o consolador dos aflitos. Eis a consolação: ouvir e interrogar. Quando a mente se encontra na tranquilidade e no silêncio, então Jesus ouve os sentimentos do coração que falam ao seu ouvido e depois interroga com o flagelo da benévola correção. Diz ainda Jó: tu o visitas pela manhã, eis o ouvir, e de repente os põe à prova, eis o interrogar. E essa é a consolação dos aflitos, isto é, dos justos que gemem neste vale de lágrimas por falta da fonte do alto. E oram para que o bom Jesus os ouça e os interrogue, visite-os e os ponha à prova. Esta seja a minha consolação, continua Jó, que ele, afligindo-me com a dor, não me perdoe. Esta seja a minha consolação, que ele, afligindo-me com a dor, não me perdoe, diz Jó. Outra exposição. Os 3 dias, o tríduo, representam a penitência, que consiste em 3 atos: na contrição, na confissão e na satisfação, isto é, na obra penitencial. Desse tríduo, diz Moisés no Êxodo, nós faremos uma viagem de 3 dias no deserto para sacrificarmos ao Senhor nosso Deus. Depois de 3 dias, José e Maria, isto é, os penitentes, os pobres de espírito e os humildes, encontrarão Jesus no templo da celeste Jerusalém. E isso é também aquilo que narra o Gênesis, que depois de 3 dias o chefe dos copeiros foi restituído ao seu antigo lugar e no seu cargo, sentado no meio dos doutores. Diz João no Apocalipse: olhei, e eis que um trono estava colocado no céu, e sobre o trono estava alguém sentado. E em volta do trono estavam outros 24 tronos, e sobre estes tronos estavam 24 anciãos, nos quais podemos reconhecer os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, envolvidos em cândidas vestes e com coroas de ouro sobre a cabeça. São quase as mesmas palavras que se cantam no introito da missa de hoje. Sobre um trono excelso vi sentado um personagem. A multidão dos anjos o adorava, cantando todos juntos, e seu domínio dura para sempre. E o Apocalipse continua: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono e adoravam o que vive pelos séculos dos séculos. Assim seja. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder. Ouvia-os e os interrogava. O Senhor ouve os bem-aventurados espíritos quando, por meio do seu ministério, acolhe benignamente a oferta da nossa devoção. O fumo dos incensos, formado pelas orações dos santos, subiu da mão do anjo. E Rafael diz a Tobias: Eu apresentei tua oração ao Senhor. E o apóstolo: São todos espíritos encarregados de um ministério, enviados para servir aqueles que devem entrar na posse da salvação. Interroga-os, pois, quando a eles revela os segredos de sua vontade.
Com esta segunda parte do Evangelho concorda também a segunda parte da Epístola. Não vos conformeis à mentalidade deste século. Diz o Senhor por boca de Isaías: Eis que eu criei o operário que sopra as brasas no fogo e que prepara um instrumento para o seu trabalho. O operário é o diabo, criado por Deus na sua substância. Com o sopro da má sugestão, o diabo sopra sobre as brasas no fogo, isto é, sobre tudo o que estimula o vício. Este mundo é como a fornalha da Babilônia, da qual se diz em Daniel: a fornalha estava muito acesa. Veja o sermão do 22º domingo, depois de Pentecostes, parte 2ª, onde se narra a história de Daniel. Essa fornalha do mundo é acesa pelo sopro do diabo, de tal modo que faz derreter o ferro, isto é, os soberbos, o chumbo, isto é, os avarentos, o estanho, isto é, os luxuriosos. E então o diabo produz, com essas 3 categorias de pecadores, um vaso e o apresenta como obra sua. Isto é, exige que se execute a sua vontade. De fato, um diabo entra na forma da soberba, um outro na forma da avareza e um terceiro naquela da luxúria. Esses são os vasos da ira e da ignomínia, que serão lançados no esterco da eterna condenação. Vós, pois, que com Maria e José procurais e desejais encontrar Jesus, não vos conformeis à mentalidade deste século, mas transformai-vos, renovando a vossa mente e os vossos sentimentos. É isso que diz também Isaías: haverá 5 cidades na terra do Egito. Veja o sermão do 3º domingo da Quaresma, parte 3ª, quando um forte bem armado, para poder discernir a vontade de Deus, o que é bom, a ele agradável e perfeito. Eis o tríduo. Eis os 3 dias, depois dos quais se encontra Jesus no templo. O que é bom é a contrição do coração, o que é agradável é a confissão, o que é perfeito é a satisfação, ou seja, a obra de penitência. Para o primeiro diz o Salmo: Senhor, sê benigno com Sião por tua boa vontade. E a sabedoria: ó, quão suave e bom é o teu espírito, Senhor, em todas as coisas. Para o segundo lemos em Daniel: assim seja o nosso sacrifício diante de ti, isto é, a confissão, para que te agrade. E o Gênesis: o Senhor olhou para Abel e para os seus dons. Para o terceiro diz o Salmo: firma os meus passos nas tuas veredas. Nas veredas do Senhor é indicada a austeridade da vida e a aspereza das obras de penitência. Roguemos, pois, ao Senhor nosso Jesus Cristo que nos conceda realizar este tríduo, para podermos ser dignos de encontrá-lo no templo do céu, sentado entre os anjos, ele que é bendito nos séculos eternos. Amém. Terceiro, o retorno de Jesus a Nazaré junto com os pais. Jesus desceu com eles, foi a Nazaré e era-lhes submisso. Observa essas 3 palavras: desceu, Nazaré e submisso. Desça e sente-se no pó a filha da Babilônia, porque também o Filho de Deus desceu. Ó obstinada soberba, que te esforças por subir acima das nuvens, para elevar o teu trono mais alto do que as estrelas do céu e sentar-te sobre o monte da Assembleia, desce, peço-te, porque também Jesus desceu. E tu, Carfanaum, elevada até o céu, desce com Jesus antes de ser precipitada no inferno, porque só ele é o paraíso. As tuas plantas formam um paraíso. Ó meretriz, que está sentada sobre a besta escarlate, coberta de nomes blasfemos, desce com Jesus. Enrubesça, envergonhe-se a insensata soberba, desabe a inchada arrogância, porque também a sabedoria de Deus desceu. O mísero ser humano que se arrasta com as mãos e com os pés e faz todo o esforço para subir sobre o pedestal da sua honra, ou melhor, da sua vergonha, enquanto o bom Jesus, diante da censura de sua mãe amorosa, que lhe diz: filho, por que fizeste isto conosco? Adiou para os 30 anos o que havia começado aos 12, e desceu do templo, onde estava sentado em meio aos doutores. E foi a Nazaré. Diz a mesma coisa também a esposa do Cântico dos Cânticos. O meu amado desceu para o seu jardim, para o canteiro das plantas aromáticas, isto é, abraçou a humildade que é a mãe das outras virtudes.
Tínhamos nos proposto deter-nos só brevemente sobre esta passagem, mas o fascínio de Nazaré não nos permite prosseguir. A beleza do lugar, a graça da flor, a suavidade do perfume nos detém. Façamos uma pequena parada, enquanto nos preparamos para celebrar as núpcias em Caná, da Galileia. Nazaré, localidade modesta, seu nome interpreta-se flor, e está a indicar a humildade e virtude que com razão é chamada flor. Na flor, como faz notar São Bernardo, no sermão sobre a anunciação da bem-aventurada Virgem Maria, na flor, existem 3 qualidades: a beleza da cor, a suavidade do perfume e a esperança do fruto. Assim, na verdadeira humildade existe a beleza da honestidade. De fato, diz o eclesiástico, as minhas flores dão frutos de honra e de honestidade. Existe a suavidade, o gosto da boa reputação. Como a flor, quando emana seu perfume, não se estraga, assim o verdadeiro humilde, ainda que for levado pelo perfume de sua santa vida, não cai na soberba. O verdadeiro humilde, diz Bernardo, deseja ser desprezado e não declarado humilde. Também Salomão diz no Eclesiastes: florirá a amendoeira, engordará o gafanhoto e a alcaparra se extinguirá. A amendoeira, que floresce antes das outras árvores, é a figura do humilde, que diz com Davi no 2º livro dos Reis: dançarei, latim, brincarei diante do Senhor, e me farei ainda mais vil do que me tenho feito, e serei humilde e desprezível aos meus olhos. E dessa dança, diz a sabedoria do Pai nas parábolas, cada dia me deleitava, brincando continuamente diante dele, brincando sobre o globo da terra, e achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens. O filho, o bom Jesus, brincava diante do Pai quando era traído pelo discípulo, quando, amarrado à coluna, era flagelado, quando era escarnecido por Herodes, quando era coroado de espinhos, quando era atingido com bofetadas e socos e sujo de escarros, quando seu rosto era velado, quando era batido com a cana, quando lhe era arrancada a barba. Brincava também quando, carregando sua cruz, saiu para o lugar chamado Gólgota, Calvário, onde foi crucificado pelos soldados, escarnecido pelos príncipes dos sacerdotes, dessedentado com fel e vinagre, e seu lado foi traspassado pela lança. Eis de que modo a sabedoria de Deus brincou e se tornou desprezível sobre o globo terrestre. Eis que delícias encontrou entre os filhos dos homens. A essa brincadeira une-se, enquanto lhe é possível, aquele que é verdadeiramente humilde, aquele que, quanto mais se torna desprezível aos próprios olhos, tanto mais se torna sublime diante dos olhos de Deus. Florirá, pois, a amendoeira e engordará o gafanhoto. Quando a humildade floresce no espírito e a honestidade nas obras, então engorda o gafanhoto, isto é, a própria alma do humilde que dá o salto para a contemplação. Não engordará como o hipócrita, com o inebriante odor do próprio louvor, mas na flor da verdadeira humildade. O humilde nutrir-se-á com a própria flor e não com a boca dos outros, e então será dispersa a alcaparra, isto é, a soberba e a vanglória. E, finalmente, existe a esperança de recolher os frutos da abundância da casa do Senhor. Quando vejo a flor, espero no fruto. Assim, quando vejo um verdadeiro humilde, espero que ele venha a ser um bem-aventurado nos céus. Mas, ai, todo hipócrita é mau, diz Isaías. E Miqueias: o melhor deles é como um espinheiro, e o mais justo é como o espinho de uma sebe. Verdadeiramente, hoje todos são hipócritas, espinheiros e espinhos. O hipócrita que finge ser aquilo que não é. O espinheiro parece macio nas palavras, mas pica com os fatos. E os espinhos que ferem os passantes para sugar o sangue do louvor e do dinheiro. No jardim de Nazaré não há espinheiro nem espinho, mas o lírio e a violeta. E por isso Jesus foi a Nazaré. Era-lhes submisso. Derreta-se toda a soberba, perca-se toda a arrogância, toda a insubordinação se renda quando ouve estas palavras: era-lhe submisso. Quem é submisso àquele que com uma única palavra criou tudo do nada? Aquele, diz Isaías, que mediu as águas com o côncavo de suas mãos e pesou os céus com seu palmo, sustentou os 3 dedos, em 3 dedos, toda a massa da terra,
e pesou os montes com um peso e os outeiros na balança. Aquele de Jó, que move a terra do seu lugar e suas colunas serão abaladas. Ele manda ao sol, e o sol não nasce, e encerra as estrelas como sob um selo. Ele sozinho formou a extensão dos céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações austrais. Ele faz grandes coisas, incompreensíveis e maravilhosas, que não se podem contar. Aquele que pode fazer cessar a harmonia do céu. Ele apanhará e tirará, como com um anzol, o Leviatã, e atará a sua língua com uma corda, e com argolas furará suas narinas, e furará a sua queixada com um anel. Esse, tão grande e tão poderoso, é aquele que era-lhes submisso. Era submisso a eles. A quem? A um carpinteiro e a uma virgem pobrezinha. O primeiro, o último, o soberano dos anjos, submisso aos homens. O Criador do céu, submisso a um carpinteiro. O Deus da eterna glória, submisso à virgem pobrezinha. Quem já ouviu semelhante fato? E quem já viu coisa semelhante? Por isso não desdenhe o filósofo em obedecer e submeter-se a um pescador, o sábio a um simples, o literato a um analfabeto, o filho do príncipe a um plebeu. Com esta terceira parte do Evangelho concorda também a terceira parte da epístola. Pela graça que me foi dada, digo a todos os que estão entre vós, filósofos, sábios, literatos, nobres e semelhantes, que não queirais saber mais do que convém saber. E noutra parte diz, não te ensoberbeças, mas teme. Muito ainda te falta em termos de sabedoria, se não fores sábio em relação a ti mesmo. Não é sábio se pretende saber mais do que convém. Saber o que convém quer dizer descer, abaixar-se, ir a Nazaré, submeter-se e obedecer incondicionalmente. Esse deve ser todo o teu saber. E esse saber realiza em ti a moderação, a sobriedade, a conveniência exigida pelo apóstolo. Querer saber mais produz somente embriaguez, exaltação, na qual qualquer sabedoria é insensata. O saber e o perscrutar mais do que o necessário faz errar, leva para fora da estrada o animal separado da manada, o noviço precipitado e o sábio ainda nos inícios, assim como erra e vagueia aquele que está embriagado e vomita. Bernardo diz, a obediência perfeita, sobretudo no principiante, é aquela indiscutível, a crítica. Quer dizer, uma obediência que não procura saber o que ou por que tal coisa é mandada, mas se esforça somente por cumprir fiel e humildemente aquilo que é ordenado pelo superior. Toda a sua vontade de saber consiste em não querer saber nada nesse campo. Toda a sua sabedoria consiste em não ter nenhuma sabedoria nessa matéria. E isso quer dizer saber na justa medida. A pura simplicidade, que é a água de Siloé que corre silenciosa, torna a alma sóbria. Se o vinho da sabedoria dos sábios deste mundo foi misturado à água e diluído, seu saber entrará na justa medida. E se na religião houver sábios, Deus os atraiu por meio dos simples. Com efeito, ele escolheu aquilo que no mundo é insensato, mesquinho, fraco e desprezado, para associar a eles os sábios, os fortes e os nobres, para que nenhum homem possa gloriar-se de si mesmo, mas somente naquele que desceu e foi a Nazaré, e era-lhes submisso. A ele seja dada a honra e a glória pelos séculos eternos, e toda alma simples e submissa responda amém. Aleluia.